Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Cleomar e hoje eu vim falar um pouquinho sobre semáforo e sistemas de multitarefa. Sou aluno da INH, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, e curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas na mesma. Vamos lá. Bom, semáforos, na verdade, eles trabalham de forma a resolver alguns problemas. Então, antes da gente chegar a realmente falar de semáforos, a gente precisa entender o contexto para onde eles serão usados. Nesse caso, a gente tem três tópicos que são importantes que a gente vai abordar, que é condições de corrida, regiões críticas e exclusão mútua, o famoso MUTEX. Bom, condições de corrida. Condições de corrida ocorrem dentro dos sistemas operacionais por conta que vários processos ficam concorrendo entre si para usar determinados recursos, ou seja, eles realmente precisam fazer um duelo praticamente para poder utilizar os recursos que o hardware está disponibilizando. Exemplo, temos uma fila de impressão. Essa fila de impressão, cada um dos processos que precisa imprimir algo, verifica qual é que é o próximo slot livre, pega aquele ID do slot livre, guarda para si, coloca na fila de impressão. Supomos que o processo A verifique que o slot 5 está disponível. Ele vai lá e salva esse slot 5, porém ele ainda não colocou para imprimir. Aí o que acontece? Por algum motivo, ele não colocou e o processo B verificou que ele tinha aquele slot livre, um exemplo, e também reservou para ele. Aí, por algum motivo, o processo A ficou bloqueado, mas ele já guardou aquela memória para ele, ao menos na variável daquele processo. Então, o processo B vai lá, enquanto o processo A está bloqueado, achando que está ainda reservado, o processo B vai lá e usa aquele slot. Vai lá e coloca na fila para imprimir. Porém, como a fila de impressão vai ter várias ainda para chegar naquele determinado lugar, ele ainda não foi impresso, mas ele está reservado para o B. Nesse meio tempo, o processo A acaba se desbloqueando e volta. O que ele faz? Ele tinha reservado aquele slot para ele, ele vai lá e imprime naquele slot, substituindo o que o processo B colocou. Ou seja, aquela reserva que o processo B colocou simplesmente vai evaporar. Ou seja, o processo A foi lá e consumiu aquele slot. Então, esse é um problema das condições de corrida. Um vai sobrescrever o outro. Então, pensando nisso, o que acontece? As regiões críticas, elas são usadas exatamente para controlar esse problema. Por exemplo, a gente define que as regiões críticas são, por exemplo, vamos dizer que esse processo de impressão que a gente comentou antes, em vez de o processo começar, vai lá e reservou para ele, guardou uma memória para ele, e depois, somente depois ele imprime, ela define que uma região crítica, na verdade, vai ser desde a parte onde ele pega aquela e reserva aquela memória até o ponto de imprimir. Se ele não conseguir fazer as duas coisas, ele não faz nenhuma. Ou seja, ele pegaria e reservaria aquela memória e imprimiria, e não seria bloqueado naquele meio tempo. Então, as regiões críticas são exatamente esse ponto, que vão servir exatamente para não acontecer o caso das condições de corridas, né? E o terceiro, então, que é a exclusão mútua, né, seria realmente impedir o acesso simultâneo a um recurso compartilhado, ou seja, o acesso às condições de corrida, né, evitando, assim, que sejam sobrescritos os processos um em cima do outro, beleza? Esse próximo slide, a gente tem aqui um exemplo. Na verdade, esse desenho eu peguei do Tannenbaum, que é a referência em sistemas operacionais, então a fonte está ali embaixo. E aqui nesse desenho a gente consegue entender o que eu tentei exemplificar ali atrás falando. A gente entende que o processo A tem o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. Ele precisa desses três tempos para deixar a região crítica, ou seja, ele precisa desse tempo todo para começar a executar e finalizar a tarefa que ele quer com a região crítica. Aí nesse meio tempo, lá no tempo 2, o processo B tenta ocupar aquele mesmo recurso. O que acontece? Ele é bloqueado, porque ele não pode entrar onde está a região crítica do processo A.
Então, ele é colocado a partir do tempo 3, ou seja, ele precisou esperar que o processo A deixe a região crítica para depois conseguir entrar e ocupar aquele recurso, certo? Bom, aqui então a gente tem métodos para que isso aconteça. Desabilitando interrupções, que é basicamente desabilitando as interrupções do processador, o que não é uma prática legal, até porque a gente tem multiprocessamento, né? Então isso já não funcionaria de forma efetiva. A segunda delas é a instrução TLS, que ela bloqueia o barramento de memória na região crítica, que também não é uma boa solução, pois ela realmente bloquearia, por exemplo, em multiprocessamento, ela bloquearia todos, mesmo aqueles processos que não estariam concorrendo ao mesmo recurso. E o terceiro, sim, é o semáforo, que bloqueia o processo que tentou usar o recurso compartilhado, assim como a gente viu na figura anterior, que ele vai bloquear apenas o processo, naquele momento que ele precisa usar. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de produtor e consumidor. Vamos pensar assim, ó. O produtor, ele tem um espaço onde ele produz e coloca os seus produtos. Então, o que vai acontecer? Ele vai produzir e vai colocando exatamente aqui, como a gente está enxergando aqui. Colocando um a um até que se encha. Ou seja, quando encheu esse espaço, ele não vai poder mais colocar, pois nesse ponto aqui está cheio. Então, vai precisar que o consumidor venha aqui e acaba consumindo um, consumindo dois, três, assim para ele poder novamente produzir. Da mesma forma, o consumidor. Digamos que isso aqui esteja vazio, ele também não vai poder consumir, pois vai ter que esperar o produtor fazer realmente construir, né, esse produto para ele. Aqui, se a gente para pensar, a gente tem dois semáforos, ou seja, a gente tem um semáforo que vai verificar o produto para o produtor, se a lista está cheia, e se a lista está cheia, o que ele faz? Ele vai bloquear o produtor. Por quê? Porque o produtor não pode mais produzir enquanto está cheia. E a gente vai ter um semáforo para o consumidor, que vai verificar o quê? Vai verificar se a lista está vazia e vai estar bloqueando porque ele não vai ter o que consumir, certo? Então a gente tem esse conceito bem importante aqui. Falando um pouquinho então sobre, pegando essa visão ainda que a gente tem ali do produtor e consumidor, aqui a gente vai ter uma fila de processos, por exemplo, falando sobre a questão de bloquear o processo A, o processo C, o processo B, é como se a gente estivesse falando que a gente bloquearia o produtor em determinado momento, ou seja, o produtor seria bloqueado no momento que estivesse cheio o espaço que ele precisaria para utilizar. Aqui a gente tem duas operações, a operação P e a operação V, que na verdade a gente pode chamar de operações down e operação up, né? Porque a operação P, o que ela faz? Ela verifica, né? Ela verifica se o valor está acima de zero e diminui 1. Agora, a operação V é o contrário. Ela verifica se está zero e soma 1. Bom, aqui vamos fazer uma praticazinha para a gente entender melhor como funciona. A gente vai usar um exemplo, um código de Java, que já está pronto. Aqui a gente vai simular a seguinte forma. Dentro do Java, a gente tem o semáforo, que é uma implementação que o Java nos disponibiliza para a gente usar com threads. E aqui para dentro do semáforo, a gente diz quantas permissões a gente vai querer, ou seja, quantas pessoas podem usar a zona crítica, a região crítica, naquele mesmo momento, ou seja, quantas pessoas podem utilizar aquele recurso no mesmo momento. Aqui a gente está dizendo que vão ser dois processos por vez, e a gente vai, para exemplificar, a gente está usando 6 processos, né? Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho do código e depois a gente bota ele para funcionar. Bom, a gente vai ter um processor threader, né, que vai estender thread para a gente poder fazer rodar as threads e de forma que ele vai conseguir imprimir para a gente os IDs. A gente tem aqui embaixo um método chamado run, que nada mais é o que é. A gente vai chamar esse método
esse método aqui vai entrar numa zona não crítica, e dentro dessa zona não crítica, que é esse método aqui, a gente vai printar o ID da nossa thread e vai dizer que ele está entrando na região não crítica. E ele vai chamar esse nosso carinha que é o process. O que o process faz? Aqui, na verdade, a gente só está simulando que ele vai dormir como se fosse um processo longo, né? Então, ele vai dormir a thread por um momento, ou seja, vai estar processando. Aqui a gente está só simulando como se fosse um processo em execução. Beleza? Voltamos para o run. Então, ele vai executar esse nosso entrando numa região não crítica. Após, ele vai fazer o quê? Ele vai executar o nosso down, que é o nosso P. O que tem no nosso down? O nosso down aqui, o semáforo, aqui nesse query, ele está executando, na verdade, o nosso down, o nosso P, né? Ele vai estar diminuindo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer assim, cara, estou entrando numa zona crítica, certo? Após isso, o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui para dentro do que ele faz. Ele vai aqui, vai printar o ID da thread, vai mostrar que ele está entrando na zona crítica, vai executar de novo o nosso process, que é aquele método que a gente acabou de ver aqui em cima, onde ele simula o processamento, né, apenas dormindo aqui por um período. E no final, que terminar esse processamento, ele vai dizer que está saindo da zona crítica. Então, por fim, a gente vai ter o up, ou seja, ele vai estar liberando esse nosso recurso aqui, ó. Vamos explicar. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar, na verdade, somando, certo? Vamos para cá, então. Aqui o que a gente precisa ver? Então, a gente precisa ver o seguinte, que ele não pode entrar mais de 2 processos ao mesmo tempo na zona crítica, certo? Vamos executar aqui o nosso código para ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Ele está executando ainda, porque o processo é randômico, né? Então ele vai estar processando ainda não terminou. Ainda não. Opa, agora terminou. Vamos analisar. E se a gente for ver, ele está dizendo assim, ó, que a thread de 0 entrou na região não crítica. Lembrando, né, que threads não necessariamente elas executam numa ordem específica. Ela vai executando na ordem aleatória. Então, a gente vai perceber que vai ter alguns números aleatórios aqui, mas isso, nesse momento, pra gente não importa muito. O que importa pra gente é verificar se mais de 2 processos conseguiram executar na região crítica ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. Então, aqui a gente está dizendo assim que a thread de 0 entrou na região não crítica, começou a processar. A thread de número 1 entrou na região não crítica e começou a processar também. Aqui, sucessivamente na 2, na 3, na 4 e na 5. E aqui, ó, a partir daqui, a gente tem, ó, thread número 5 entrando na região crítica. Ou seja, agora a gente já tem um processo na região crítica. Começou a processar, agora a gente tem a thread de 1 processando na região crítica também. Ou seja, aqui a gente tem os nossos 2 processos. Então, a gente não pode mais deixar que nenhum processo entre, certo? A não ser que seja liberado o recurso, que é o que a gente vai ver aqui na sequência. Aqui ele começou a processar, então, a nossa thread de 1, e aqui na sequência, ele já mostra que ele saiu da região crítica, e olha o que acontece, ele libera espaço para a thread número 2 entrar na região crítica. Então, a gente agora tem a 2 e a 5, nesse momento, certo? Aí, então, ele está processando, aqui novamente ele saiu, aqui ele saiu também a 5, então a gente tem novamente os 2 processos livres para entrar. Aqui a gente percebe que entrou o 4 e que entrou o 0, certo? Então aqui, ó, processou o 0, aqui ele saiu o 0 novamente e entrou o 3. Então processou 3 e aqui ele saiu 4 e saiu 3. Ou seja, aqui a gente pode realmente perceber que ele realmente não deixou mais 2 processos entrar na região crítica por vez, como a gente definiu ali em cima no código, certo? Aqui em cima. Certo? Vamos voltar aqui. Bom, essa foi a nossa praticazinha. Aqui estão as nossas referências, né? Esse código a gente acessou e modificou ele
para a gente usar aqui, mas a referência está aqui. E a gente também usou a referência do Sistema Operacionais Modernos, da quarta edição do Tannenbauer. Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.